Bom dia, irmãos. A graça e a paz para todos. Que Deus te abençoe aí na sua casa, no seu lar, junto à sua família. Nós vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, ainda com o assunto a respeito do Espírito Santo, e estamos há algumas semanas falando especificamente dos dons espirituais. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, irmão Marcos, que está aqui conosco, o pastor Adolfo esteve até alguns instantes, mas saiu para atender alguns irmãos, e nós vamos dar continuidade ao trabalho aqui na igreja, na casa do Senhor. Nós vamos orar, e após a oração nós já vamos entrar na aula da Escola Bíblica Dominical, na página de número 35. Bondoso Deus, eterno Criador, nós queremos agradecer por mais este dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá do dom da vida. Quero pedir que o Senhor continue abençoando nossos irmãos, tanto aqui da nossa igreja local, como os nossos irmãos na Assembleia de Deus, pastor Gildo, e os irmãos que congregam conosco aqui em Vila Nova York, os irmãos da sede. Pedir também pelos pastores desta região, tanto das igrejas batistas como da Assembleia de Deus, igrejas co-irmãs, igrejas presbiterianas, enfim. Quero pedir ao Senhor uma bênção sobre a vida desses teus servos, e que cada igreja, cada grupo de irmãos que forem retomar as atividades na igreja, que o Senhor possa estar abençoando para que este retorno aconteça dentro da maior normalidade, para que tudo ocorra para a glória e para a honra do nome de Jesus. Queremos agradecer pelos irmãos, o tio da nossa mãe Edilene, que passou por cirurgia, graças a Deus está se recuperando, a irmã Geni, que sofreu um acidente, mas o Senhor também já está dando a ela uma pronta recuperação. Nós somos gratos e queremos colocar estas pessoas, esses irmãos, em tuas mãos, pedindo as bênçãos celestiais. A nós, dá-nos uma boa aula, abra nossa mente, nosso entendimento, para falarmos a respeito da tua palavra. O nosso intuito é poder equipar, é poder nos aprimorar, é poder crescer na tua palavra, no teu reino, para a glória e honra do nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula da Escola Dominical. E nós estamos falando a respeito da matéria pneumatologia, as doutrinas a respeito do Espírito Santo, e especificamente por esses dias nos dons espirituais. Nós já falamos alguns, ainda tem outros para falar, mas eu queria dar uma introdução dentro desse sentido, de que os dons que são dados pelo Espírito Santo, como nós já sabemos, eles servem, além de tantas outras coisas, por exemplo, os dons espirituais, nós sabemos que servem para equipar a igreja, para capacitar cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, na atuação tanto na igreja local, como na igreja no sentido universal, né? A igreja que atua no mundo todo. Então, o Espírito Santo nos dá dons para que nós possamos atuar, fazendo com que a palavra de Deus e o reino de Deus chegue até as outras pessoas e até outras nações. Esta é uma das finalidades dos dons espirituais. Mas os dons espirituais também são dados a nós, a igreja, para manter entre nós uma constância no que diz respeito às normas doutrinárias relacionadas com o nosso dia a dia. Ou seja, os dons do Espírito Santo, eles são dados na igreja
para que a igreja não seja levada por qualquer vento de ensinos e doutrinas que possam aparecer e aparecem esporadicamente. Então, a ideia é a seguinte, que o Espírito Santo nos capacita para que nós não venhamos ser enganados, para que a igreja não seja levada de um lado para o outro com ensinos que não sejam conforme a palavra de Deus. Então, não é correto, não é certo que a igreja fique mudando a sua forma de ensino, a sua postura denominacional frente a algum tipo de ensino, a algum tipo de pregação, a algum tipo de doutrina que surja de vez em quando. E eu vou dar alguns exemplos. Mas que fique claro que o Espírito Santo capacita nós, como membros do corpo de Cristo, para entender que as doutrinas bíblicas, elas são atemporais, são universais e são imutáveis. Ou seja, quando nós dizemos que as doutrinas bíblicas são atemporais, essas doutrinas, elas são fixas, elas não mudam. Não importa quanto tempo passe, estas doutrinas, como ensinos da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual, não muda. Não é? E, de vez em quando, nós sabemos que surgem algumas novas doutrinas que tentam, de alguma maneira, mudar a postura da denominação, do grupo, da igreja local, trazendo estes grupos, essas pessoas, algum ensino inovador que, se o Espírito Santo não capacitar alguns irmãos, algumas irmãs na igreja para trazer uma orientação baseada na palavra de Deus, nós podemos incorrer em alguns erros doutrinários. Não é? Então, o Espírito Santo capacita um pastor, um obreiro, um irmão, uma irmã, para que nós não venhamos a acreditar em tudo que as pessoas nos falem. Isto é, que nós não acreditemos em tudo que as pessoas dizem para nós. Não é porque alguém se apresentou como um pastor, como um obreiro, como alguém que recebeu de Deus uma revelação, que nós vamos acreditar. Os dons servem para legitimar os ensinos na igreja, tá certo? Eu vou dar 2 exemplos de algumas doutrinas e ensinos que têm surgido nos últimos tempos e que, se nós não tivermos o cuidado e se o Espírito Santo não nos capacitar com alguns dons, nós acabamos caindo nessas armadilhas de ensinos modernos que têm surgido. Dentre eles, nós temos aí a doutrina chamada do triunfalismo, ou a doutrina triunfalista. Estes grupos, ou este ensino, surgiu ali por volta da década de 90 ao ano 2000. E o que diz as pessoas que defendem essa doutrina chamada triunfalismo, ou triunfalistas? Eles dizem o seguinte, que o cristão, ele só terá sucesso na sua vida, que o cristão tem que ter uma confiança absoluta, sempre e só em vitória. Ou seja, os triunfalistas, ou a doutrina do triunfalismo, ensina que um cristão jamais terá algum tipo de perda, jamais passará por algum tipo de derrota, passará por algum tipo de situação em que ele, ao invés de ganhar, ele venha perder. Os triunfalistas defendem a ideia de que, se eu sou servo de Deus,
eu jamais terei qualquer tipo de prejuízo na minha vida, porque eles levam mais em conta o que Deus dá do que o que Deus é. Ou seja, eles estão preocupados e ensinam que Deus só vai dar para a sua igreja e para o seu povo sucesso e vitória. Já já eu vou dar a explicação de o porquê esse tipo de doutrina não é bíblica e precisamos ter cuidado. É necessário que o Espírito Santo use alguém, um irmão, uma irmã, um grupo de obreiros para avaliar se é compatível trazer esse tipo de ensino para o meio da igreja. Um outro grupo que tem surgido, um outro tipo de interpretação das Escrituras, diz respeito à doutrina do determinismo. Também alguns são chamados de deterministas. O que é que significa uma pessoa entrar para a doutrina do determinismo? É que tudo que você falar, tudo que você, como filho de Deus, pedir, e na verdade você não deve pedir, porque o pedido, ele depende da resposta para quem você está pedindo. Então, eu, você, a igreja, qualquer irmão, qualquer pessoa, nós devemos e precisamos pedir as coisas, pedir as bênçãos, pedir o que nós precisamos a Deus. Os deterministas dizem que você não tem que pedir, que você tem que determinar. Isto é, eles ensinam que nós, como cristãos, temos que exigir, nós temos que decretar que vai acontecer qualquer coisa que nós venhamos a exigir da parte de Deus, que é o nosso cuidador, que é o nosso Senhor, e que Ele, então, vai atender a nossa determinação, as nossas exigências. Ora, nós precisamos compreender que, na verdade, isso são doutrinas que estão fora dos padrões bíblicos. Então, dando resposta à questão do triunfalismo, é fácil nós observarmos que não é sempre que nós vamos ter vitórias nas nossas vidas. É claro que Deus tem prazer em fazer com que todos nós venhamos ter sucesso na vida, tanto na nossa vida conjugal, como na nossa vida familiar como um todo, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, na nossa vida social. Então, é claro que Deus tem prazer que nós tenhamos sucesso, que nós sejamos sempre naquela posição positiva. Mas nós vamos observar que não é bem assim. Eu e você já passamos por dificuldades, nós já passamos por, tivemos alguns embates, e nesses embates tivemos algumas derrotas. Mas isso não quer dizer que nós venhamos desistir por causa dessas derrotas. Pelo contrário, quando nós nos encontramos em uma situação adversa, isso serve para alavancar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Quando nós vamos analisar a história tanto do povo de Israel no Antigo Testamento, como da igreja primitiva na época dos apóstolos, nós vamos ver que não foram todas as vezes que o povo de Israel obteve vitórias. Não foram todas as vezes que todas as empreitas deles deram insucesso. Não foram todas as programações e projetos que os apóstolos implantaram que deu certo, que foi para frente, que eles foram vitoriosos. Não, os apóstolos, assim como o povo de Israel, passaram por muitas dificuldades e por muitas derrotas. Tá certo? Então, cai por terra essa doutrina chamada triunfalismo, onde a ideia é que nós só vamos ter vitória, que o cristão está sempre como cabeça e não como cauda. Eles pegam versículos isolados, não analisam o contexto e tentam aplicar isso dentro da igreja. A outra doutrina, que é o determinismo, nós sabemos que nós não temos direito de exigir nada da parte de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos servos, e como servos nós dependemos
do amor, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Nós não temos o direito e nem temos poder para barganhar nada com Deus. Tudo que Deus nos dá e faz por nós e para nós é por amor, por misericórdia e porque Ele tem um plano para a sua igreja. Esse plano foi estabelecido a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e que, com certeza, Deus irá nos abençoar. Mas isso não quer dizer que nós temos o direito de exigir, de decretar, de dizer que vai acontecer da maneira que nós queremos. Então, veja, o dom espiritual, no caso aqui o dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom da interpretação das situações, vai mostrar que não há base bíblica para esse tipo de ensino. Então, numa igreja local, e é aqui que eu queria chegar para darmos sequências à aula, é o seguinte: numa igreja local, onde o Espírito Santo não teve a oportunidade de usar alguém no dom do ensino, no dom do discernimento, e vem alguém e implanta esse tipo de doutrina na igreja, o prejuízo vai ser muito grande. Porque se a igreja começar a criar doutrinas que não são baseadas na palavra de Deus, a igreja vai viver em uma confusão constante, em uma falta de estrutura dentro do padrão que a própria palavra de Deus exige para a igreja local. E isso nós temos visto com muita frequência. Denominações e grupos de igreja, principalmente alguns grupos menores, né, que por falta de uma estrutura maior de homens e mulheres preparados por Deus dentro da palavra de Deus, algumas denominações menores que não têm essa estrutura acabam caindo nessas falácias de interpretações doutrinárias que ora aparecem, depois desaparecem e vão surgindo outras. E esta igreja, quando não dá lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo use irmãos e irmãs nos dons espirituais, ela começa a crescer desajustadamente. E o nosso estudo é justamente para que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo, para que ele distribua os dons no nosso meio, para nós não cairmos nesses tipos de erro. Então, dando sequência aos dons espirituais, nós paramos no dom de variedade de línguas, e agora nós vamos falar em milagres. A Bíblia diz que milagres é uma dádiva, é um dom vindo da parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo usa irmãos e irmãs na atuação de milagres em toda a sorte. Não só o milagre de cura, mas o milagre do crescimento da igreja local, o milagre em que a igreja possa passar um período de total concordância entre os seus membros, o milagre de podermos atender as pessoas necessitadas em nossa volta por uma boa assistência social. Tudo que se refere a que a igreja caminhe de acordo com a vontade e com os planos de Deus, torna-se um milagre para nós. O que é o milagre? O que é que significa o termo milagre? Milagre é a atuação do sobrenatural, que é Deus, sobre as coisas naturais. Então, vamos dar alguns exemplos de milagres dentro da Bíblia. Nós sabemos, vou citar aqui o caso de Elias, quando ele faz o desafio lá aos profetas de Baal. Israel estava cocheando em dois pensamentos: ora servia a Deus, ora se tornava idólatra e servia ao Baal, né, aos Baalins, as esculturas, imagens de escultura. E aí Elias aparece em cena, chamando a atenção do povo, dizendo que o povo precisava tomar uma decisão de ou servir a Deus ou servir Baal. E então ele faz uma prova
dizendo que o verdadeiro Deus iria responder através de fogo, ou uma prova de fogo, vamos colocar assim. E ele faz lá o desafio e diz aos profetas de Baal, que eram em número maior, que eles então rogassem para que Baal respondesse literalmente com uma labareda de fogo sobre a lenha. Mas Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, vai ter a seguinte ideia. O Espírito Santo o motiva de tal maneira que ele vai pensar o seguinte: pode acontecer de alguém, de alguma maneira, sei lá, por uma questão de magia, por uma questão de ordem espiritual que nós não conseguimos entender, pode ser que um deles aí consiga fazer essa lenha pegar fogo, porque a lenha estava seca. Então Elias tem a iniciativa de molhar a lenha várias vezes. Se não me falha a memória, o texto diz que ele manda encharcar a lenha com água 3 vezes, a ponto do local em redor da madeira fazer uma vala e encher-se ali de água também. Então, o que eu estou querendo demonstrar é o seguinte, que lenha molhada não pega fogo. O natural para uma lenha pegar fogo é ela estar seca. E Elias, então, dá a oportunidade para que aqueles chamados profetas de Baal vá orando e pedindo para que Baal se manifeste através de uma labareda de fogo, respondendo à oração. Isso não acontece, nós já sabemos do texto. E Elias, então, vai orar, e a Bíblia diz que desceu da parte de Deus fogo, de maneira que não só queimou, consumiu toda a lenha, como também secou a água que acumulou no rego. Isto é um milagre. Por quê? Porque não é natural, não é normal uma lenha molhada pegar fogo. Então, o milagre é quando Deus atua de uma maneira sobrenatural sobre algo que é absolutamente normal, natural. Um outro exemplo de milagre, aí nós temos vários, tanto no Antigo como no Novo Testamento, diz respeito a algum tipo de deficiência física ou algum tipo de enfermidade. A Bíblia nos fala, no Novo Testamento, que Jesus curou vários cegos. Dentre eles, no capítulo 9 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus vai curar um cego de nascença. Então, isso é um milagre. Por que é um milagre? Porque o natural de um cego, e principalmente sendo esse cego de nascença, é continuar cego o resto da sua vida. O milagre está em que Jesus, sendo Deus, tem autoridade para tirar a cegueira deste homem e dar a ele a visão. Então, milagre é a atuação do sobrenatural, que é Deus sobre as coisas naturais. Trazendo para o nosso estudo, para a nossa aula, milagre é quando as coisas estão acontecendo dentro de uma normalidade e alguém ora e Deus age sobrenaturalmente. O sobrenatural de Deus acontece. A esse sobrenatural nós denominamos o termo milagre. E o milagre acontece na igreja por causa de um dom dado pelo Espírito Santo a algum membro da igreja. Então pode acontecer muitos milagres no nosso meio, muitas atuações sobrenaturais da parte de Deus, desde que nós, como igreja, como servos de Deus, como corpo de Cristo, nos coloquemos à disposição do Espírito Santo para que ele nos use nos vários dons, inclusive neste dom chamado milagre. Ok? Então, usando isso como exemplo, nós podemos orar e pedir a Deus que use os nossos irmãos que trabalham na área de evangelismo com milagres. Que o Espírito Santo possa capacitar esses irmãos que, ao falarem a palavra de Deus às pessoas nas ruas, ou ir nos lares das pessoas para falar do Evangelho, que possa haver um milagre, aquela família que está estruturada dentro do catolicismo, ou dentro do espiritismo, ou alguém que seja ateu,
quando esse irmão, quando essa irmã falar com ousadia, com autoridade vinda da parte do Espírito Santo, que possa haver um milagre, isto é, que possa haver uma transformação na forma daquelas pessoas pensarem em relação às coisas de Deus. O milagre vai fazer com que aquela casa se converta. O milagre vai fazer com que alguém que esteja doente seja curado. O milagre, que é esta dádiva, esse dom do Espírito Santo sobre alguém, vai agir de uma maneira que o nome de Deus é quem vai ser glorificado. Observe, tanto lá no milagre que Deus agiu por intermédio de Elias, como os milagres que Jesus atuou, ou os apóstolos atuaram, no que diz respeito a alguém ficar curado, é o nome de Deus que é glorificado. Quantas vezes nós não estamos lendo os evangelhos, nós encontramos, seja Jesus ou os apóstolos, sendo usados, no caso dos apóstolos, sendo usados em um milagre. Pode observar que as pessoas que veem, que presenciam o ato miraculoso, o sobrenatural, eles vão sair glorificando, bendizendo e confirmando que Deus tem poder para atuar em qualquer situação, para modificar qualquer situação. Esta é a finalidade do dom chamado milagre, que o Espírito Santo tem prazer em distribuir para a igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, tanto eu quanto você temos o direito de pedir ao Espírito Santo o dom de milagre, para que ele atue na minha e na sua vida quando houver uma necessidade específica, quando o nome de Deus possa e precisa ser glorificado. Ok? E este dom do milagre está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso de número 10. Tá? O próximo dom, a próxima capacitação é a misericórdia. Está em Romanos, capítulo 12, e verso de número 8. O dom da misericórdia, o que é que significa o termo ou a palavra misericórdia? Ela é uma palavra grega e é uma palavra composta. Ela tem duas partes. De miséria, de miserável, e córdia, de cardia, de coração. O termo misericórdia significa Deus atuando em nossas vidas, não em detrimento do que nós mereceríamos, mas em detrimento do amor dele para conosco. Então, o termo misericórdia significa o seguinte: é Deus não nos dando aquilo que nós, na verdade, mereceríamos como meros pecadores. Então, a justiça de Deus, e aí nós muitas vezes, irmãos, confundimos o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. E dentro da sua justiça, se não fosse por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por toda a humanidade, Deus, na verdade, precisaria agir conosco com justiça. E o que é que diz a justiça de Deus em termos de juízo? A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, Deus, por ser um ser 100% justo, ele é 100% amor, mas ele também é 100% justo. Então, por sua própria justiça, quando nós pecamos, na verdade, Deus deveria eliminar cada um de nós, de maneira que não existiria mais ninguém na face da terra, porque todos nós pecamos. E se o salário do pecado é a morte, cada vez que uma pessoa pecasse, ele teria que morrer, literalmente. Morre espiritualmente e morre fisicamente. Então, não teríamos saída. Qual foi a saída que Deus encontrou dentro da sua eterna bondade, dentro do seu eterno plano de salvação para a humanidade? Ele usa a chamada misericórdia, isto é, ele dá para nós, ele nos atende
mesmo sem nós merecermos. Então, a misericórdia é quando Deus olha para nós, vê que nós não temos condições de nos ajeitar sozinho e aplica em nós a sua grande bondade, o seu grande amor. Ele não leva em consideração nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado, que já foi pago e coberto pelo sangue de Jesus, e nós então recebemos da parte de Deus aquilo que nós precisamos por sermos miseráveis. Então, o coração de Deus consegue atender nós que somos miseráveis em termos de posição. Diante de Deus, todos nós somos, nesse sentido, miseráveis. Não temos como agir, não temos como reagir, não temos como corresponder. E Deus, pelo seu amor, atua em nossa vida. Então, o dom da misericórdia é quando o Espírito Santo nos capacita e nós temos condição de também perdoar aquela pessoa, perdoar aquela situação, não levar ao pé da letra, porque assim como Deus tem misericórdia de mim, de nós, por sermos frágeis, por sermos fracos, nós também precisamos deixar o Espírito Santo usar nossas vidas no dom da misericórdia. Isto é, eu preciso perdoar, eu preciso compreender a fraqueza do meu irmão, eu preciso compreender os erros que o mundo comete por não conhecer Jesus, e eu tenho que usar para com eles com a mesma misericórdia que Deus usa para comigo. Então é uma dádiva, e nós sabemos que não é todo mundo que tem a capacidade de exercer misericórdia para com o outro. Normalmente, a tendência humana é que Deus tenha misericórdia de mim, mas quando alguém faz alguma coisa contra a minha pessoa, quando alguém me contradiz, quando alguém não concorda comigo, quando eu acho que aquela pessoa não fala a mesma língua em termos de identificação, de ideologia, e até mesmo em sentido religioso, quando a pessoa não comunga comigo, quando a pessoa não tem comunhão comigo, normalmente nós, seres humanos, não queremos nem a proximidade daquela pessoa para as nossas vidas, quanto mais ter misericórdia dela. Muitas vezes, nós, como seres humanos, até desejamos o pior para aquela pessoa. Nós desejamos que aquela pessoa se afaste de nós. Ora, nós, agindo dessa maneira, não estamos exercendo o dom da misericórdia. Então, o dom da misericórdia é quando você sabe que a pessoa está agindo errado, quando a pessoa não está dentro dos moldes que a palavra de Deus ensina, mas que você, eu, pedindo a Deus o dom da misericórdia, vamos tratar essa pessoa com brandura, vamos cuidar desta pessoa, vamos trazer essa pessoa para próximo de nós, ensiná-la, orientá-la, cuidá-la, instruí-la, para que ela modifique a sua maneira de agir para com a sociedade, para com a família, para com Deus e para conosco mesmo. Então, o dom da misericórdia é muito importante, é muito útil, porque ele diz respeito ao lidar em sociedade. Quem não tem misericórdia tem sérios problemas de atuação em meio à vida social, em meio à vida de comunhão. Na igreja, se nós não pedirmos ao Espírito Santo essa capacidade de liberar, de dar misericórdia a outras pessoas, nós vamos viver em alguns conflitos com os irmãos, e não podemos. O Espírito Santo, então, capacita a pessoa para que ela tenha condição de aceitar essa pessoa do jeito que ela é,
Aceitar essa pessoa com os defeitos que ela tem e lutar. Deus, o Espírito Santo, luta comigo e com você. E aí vem uma parte da interpretação daquele versículo, onde diz que o Espírito Santo intercede diante de Deus por nós, porque nós não sabemos nem como pedir as coisas. É nesse sentido que o Espírito Santo atua com o dom da misericórdia, para que possa haver uma comunhão, possa haver um elo de ligação entre as pessoas. Então, eu e você precisamos pedir ao Espírito Santo a capacitação, o dom da misericórdia, para que nós possamos conviver com pessoas que são totalmente diferentes de nós. Quantas vezes eu e você não temos essa dificuldade de compreender uma pessoa que pensa diferente de mim e de você, uma pessoa que tenha uma opinião diferente de mim e de você. Mas não é porque essa pessoa tem uma opinião ou uma posição diferente da nossa, que essa pessoa é nossa inimiga. E como é que nós resolvemos essas diferenças? Com a atuação do Espírito Santo na minha vida e na sua, fazendo-nos compreender que são pessoas diferentes, mas são servas do mesmo Deus, são pessoas que precisam também do amor, da misericórdia e da graça de Deus, e que nós temos que conviver juntos no mesmo ambiente que é o reino de Deus. Então é muito importante que nós peçamos tanto o dom de milagres, como todos os outros dons, e o dom da misericórdia, que são os dois que nós tratamos aqui. Tem um outro dom lá em Romanos, capítulo 12, verso 7, quem está nos acompanhando e que tem a apostila, página 35. Então, lá em Romanos, capítulo 12, verso 7, tem um outro dom que é o chamado dom de ministrar. A palavra ministrar aqui vem de ministro, vem de ter a capacidade de ter responsabilidades no ministrar das áreas do reino de Deus. Então, vamos lá. O dom de ministrar é dado a alguém que vai tomar conta, por exemplo, da área administrativa, ou da área financeira, ou da área do ensino, ou da área da pregação, ou da área do evangelismo. Enfim, o ministrar vem dessa capacidade que a pessoa tem em poder atuar com uma maior fluência, com uma maior facilidade nos departamentos que a igreja vem a ter. Vamos dar um exemplo aqui dos nossos ministros de Estado. Nós temos no governo brasileiro, que é de regime presidencialista, vários ministérios. E em cada um desses ministérios tem um ministro. Então, o ministro da Saúde, o ministro da Segurança, o ministro da Educação, o ministro da Ação Social, são os ministros. O que faz o ministro? Ele ministra, ele administra todos os subalternos, todos os outros departamentos, todas as outras secretarias que estão sobre a sua responsabilidade. Então, esse dom de ministrar dentro das Escrituras ou para a igreja é essa capacitação que o Espírito Santo dá a alguém para ser o líder de um desses departamentos, de um desses grupos. Então, vamos lá. O líder do ministério de louvor na igreja, ele não é melhor do que os demais irmãos que cantam, que louvam, que tocam. Não, mas ele é o líder. Todos os que estão dentro desse departamento, de música, de louvor, eles são subordinados a este irmão, a esta irmã. Sempre o Espírito Santo vai usar alguém na área de ministrar para que as coisas aconteçam dentro da conformidade, dentro do desejo que Deus quer que as coisas aconteçam. Então, na área da ação social, temos alguém que ministra sobre essa área, alguém que está acima dos demais, alguém que distribui os afazeres sociais na igreja. Temos o pastor, que é o administrador, num geral, da igreja. Ele é o ministro da igreja. É ele quem delega poder, é ele quem dá autoridade, ele quem distribui os cargos segundo a orientação de Deus. Então, o pastor é um ministro, ele é um ministro
na igreja, ele é um ministro do evangelho, ele é um ministro no reino de Deus. Então, ministrar é também um dom. E nós precisamos entender que não são todos que serão ministros, que não são todos que irão ministrar, mas, de alguma maneira, todos nós temos algum tipo de dons. Eu disse aos irmãos que esse estudo que eu preparei, me esforcei, e não só eu, tantos irmãos já têm feito esse tipo de estudo sobre os dons espirituais, eu disse aos irmãos que eu encontrei 29. Fazendo um estudo mais apurado nesses últimos tempos, para continuar falando aqui dos dons, já encontrei 46. Então, são muitos os dons, porque seria muito restrito ficarmos com 9 dons lá que o apóstolo Paulo menciona em Coríntios. Eu já mostrei aos irmãos que existem dons lá em Coríntios, existem dons em Romanos, existem dons em Efésios, existem dons na carta de Pedro, existem dons na carta de João, e, na verdade, todo o Novo Testamento e também o Antigo está permeado, está cheio de livros e versículos que nos ensinam a respeito dos dons espirituais. Por quê? O que vem a ser dom? É uma dádiva, uma capacitação vinda da parte do Espírito Santo para ele. É muito restrito. 9 dons, como Paulo menciona ali em Coríntios. Paulo menciona aqueles 9 ali, porque aqueles 9 foi de Corinto. Mas Paulo detecta outros dons lá em Efésios. Pedro detecta alguns dons na igreja onde ele estava ministrando. João também detecta, e assim sucessivamente. Então, eu já encontrei mais de 40 na Bíblia. Tá certo? Nós não vamos falar de todos, não é essa a pretensão, mas apenas mostrando aos irmãos que existem muitos outros dons, além daqueles que a gente vai ouvir constantemente. Tá bom? Então, nós falamos hoje sobre o dom de milagres, sobre o dom de misericórdia, sobre o dom de ministrar, e vamos falar agora um pouco sobre o dom da profecia, que está lá justamente em Coríntios, capítulo 12, e verso 10. E aqui cabe algumas explicações para não incorrermos em erros graves. O dom da profecia, ele tem muitos sentidos. Nós vamos falar de 2 principais. O primeiro sentido, quando a Bíblia fala sobre profecia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele, de fato, tem estas 2 formas de interpretar. Então, o que é o dom da profecia? Primeiramente, o dom da profecia é alguém que tem a capacidade de pregar, de trazer da parte de Deus, isto é, Deus usa e continuará usando irmãos e irmãs para nos trazer uma palavra de ensino dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando Deus usou os profetas no Antigo Testamento, antes dele usar no segundo quesito, que são revelações, e nós vamos falar já das revelações, antes de Deus usar um profeta para revelar alguma coisa para o povo de Israel, obrigado, irmão Marcos, Deus está usando este profeta em profecia no quesito ensino. Toda vez que Deus usava Isaías para falar com o rei, para falar com o sacerdote ou para falar com o povo, a fala do profeta Isaías é uma fala de ensino, é uma fala de advertência, é uma fala de chamamento para as responsabilidades que o rei, que o sacerdote e que o povo tinha que ter para com Deus, para com eles mesmos e para com as nações em sua volta. Então, uma profecia é, primeiramente, a pregação, o ensino da parte de Deus, em Deus usando um profeta, uma pessoa. A segunda parte
da explicação sobre o dom da profecia é, sim, a capacidade que Deus dá a alguém de prever o futuro. Então, Deus usou todos esses chamados profetas oficiais, desde Isaías até o profeta Malaquias. Deus usou cada um desses homens para predizer o futuro, para falar coisas que ainda não tinham acontecido e que iria acontecer. Mas nós temos que entender que uma profecia futurista, todas elas estão inseridas dentro de um contexto da própria revelação de Deus. Isto é, toda vez que Deus vai usar um profeta em revelação de coisas que ainda não aconteceram, nós precisamos analisar qual é o propósito dessa profecia, qual é o objetivo desta profecia. Porque toda vez que Deus usou qualquer um dos profetas, seja do Antigo ou do Novo Testamento, há todo um propósito em volta dessa revelação. Deus não deu, não dá e não dará jamais uma revelação sem nexo, uma revelação sem sentido, uma revelação que não seja compatível com o próprio plano de Deus, ou para aquela pessoa que está recebendo a profecia, ou para o grupo ao qual Deus está usando o profeta. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Deus usou tanto o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel, para advertir o povo de Israel que estavam agindo contrário à vontade de Deus. Então o povo de Israel recebe a lei de Moisés, passa pelo período de Josué, entra no período dos juízes e chega no período da monarquia. E durante esse tempo, o povo obedece e desobedece a Deus. Tem aquela linha de altos e baixos em ter comunhão e em obedecer e desobedecer a Deus. E Deus então usa o profeta, e é isso que nós precisamos entender. A função do profeta, ela é dupla. O profeta tem a função de acomodar os incomodados e incomodar os acomodados. Eu vou explicar. Quando Deus usa alguém, quando Deus usou esses profetas que eu mencionei e tantos outros, Ele usa em termos de profecia para acontecimentos do futuro, para mexer com aqueles que estão acomodados e dar uma esperança de vitória e de coisas positivas para aqueles que estão incomodados. Vejamos se é verdade ou não. Deus chama o profeta Isaías e diz para o profeta Isaías: você vai lá e fala com o rei Acás, fala com o rei Jotão, fala com o rei Uzias, que eles não estão agindo como eles deveriam, isto é, eles não estão ensinando o meu povo como eles sabem que deveriam ensinar. Então vocês vão lá e chamem a atenção do rei, porque se estes reis continuarem me desobedecendo, lá na frente eu entrarei em juízo contra eles. Se eles não me obedecerem, eu usarei outras nações para aprisioná-los, para levar eles a um cativeiro. Isaías vai lá e diz: assim diz o Senhor. Isaías vai profetizar coisas que iriam acontecer se o povo de Israel continuasse desobedecendo à vontade revelada de Deus, que é o seu plano, que é a sua palavra. E estes reis, como nós bem sabemos, a história bíblica nos conta, esses reis continuaram desobedecendo. Então Deus usou todos os profetas para chamar a atenção daqueles que estavam em desobediência. Então o profeta incomodou estas pessoas que estavam acomodadas com o pecado, acomodadas no erro, acomodadas com a posição deles, reis. Mas o profeta também era usado por Deus para
acomodar aqueles que estavam incomodados. E quem são os incomodados? Aqueles que estavam em obediência à palavra de Deus, aqueles que ainda procuravam, com todo esforço, fazer a vontade de Deus, mas era uma minoria. E essa minoria que tem comunhão com Deus, dentro do povo de Israel, essa minoria que é obediente à palavra de Deus, essa minoria que tem compromisso com Deus, elas vão ser atendidas pelo profeta, porque o profeta dizia, olha, Deus está vendo o que está acontecendo, Deus está vendo que a maioria está em desobediência, mas Deus está vendo que vocês estão em obediência e que as coisas não vão ficar assim. Deus vai consertar isso, Deus vai fazer com que as coisas venham a ser muito positivas para vocês que estão em obediência a Ele. Então o profeta trazia uma palavra futurista, literalmente uma profecia para o juízo daqueles que estavam em desobediência, mas também de bênçãos para aqueles que estavam em obediência. De maneira que Deus usou todos os profetas, e o profeta tinha essa dupla função, incomodar os que estavam acomodados e acomodar aqueles que estavam incomodados. Então, vamos para o Novo Testamento. Nós já sabemos que o dom de profecia é a capacidade que o Espírito Santo usou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pessoas para, primeiro, pregar a sua palavra. A verdadeira profecia é o ensino da palavra de Deus. Então, quando você, quando o pastor, quando qualquer pessoa está de posse da pregação da palavra, esta pessoa é um profeta de Deus, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus. No Novo Testamento, não há mais os profetas chamados oficiais, isto é, desde Isaías até Malaquias, Deus chamou esses homens para que em todo o período da vida deles, eles exercessem a capacidade profética como ofício. Por isso que eles são chamados de profetas oficiais. É Isaías, é Jeremias, é Ezequiel, é Daniel, é Oséias, é Obadias, é Naum, é Abacuque. Enfim, são todos os chamados 17 profetas escritores que nós temos, todos eles foram profetas oficiais, que simultaneamente tanto pregavam como previam o futuro segundo a revelação de Deus. No Novo Testamento, nós não temos mais esses profetas oficiais. O que é que nós temos no Novo Testamento? O chamado dom da profecia. Isto é, o que é o dom da profecia dentro das páginas do Novo Testamento? Continua sendo a capacidade que alguém tem de pregar a palavra de Deus, continua sendo, então, o primeiro dom em termos de interpretação profética, o ensino da palavra de Deus, e o Espírito Santo usa, sim, quando houver uma necessidade de alguém revelar o futuro, de alguém trazer uma palavra ou de advertência, ou de bênção, de bonança, que alguém esteja precisando. Vou dar alguns exemplos. Só que, infelizmente, na igreja moderna, existem muitos irmãos e irmãs que confundem o dom de profecia e começam a falar coisas que não são da parte de Deus, que não vêm da parte de Deus, e aí torna-se, na verdade, uma profecia própria e não de Deus, inclusive em termos de revelações, tá certo? Então vamos lá, vamos imaginar que haja a necessidade, e aí o atual período que nós vivemos, dessa pandemia do Covid-19, é um desafio para muitos daqueles que se intitulam profetas. A minha pergunta é, por que é que Deus, então, não usou esses, e me permitam aqui, muitos deles pseudos profetas, pessoas que dizem que têm o dom da profecia, e Deus não usou para antevir, para avisar que haveria de vir essa pandemia. E pode até ser, e eu não estou aqui duvidando que Deus não tenha revelado para alguém com antecedência, mas a verdade é que o mundo foi pego de surpresa.
que até hoje é um problema que não tem solução ainda, não foi resolvido, não se achou a cura para o problema. E nós não vimos irmãos que dizem então ser profetas, avisando, olha, meus irmãos, nós precisamos nos preparar, porque vai vir, segundo a permissão de Deus, Deus vai permitir que aconteça uma doença, uma enfermidade de tal natureza, assim. Nós não vimos isso. Então nós temos que ter muito cuidado no que diz respeito ao dom de profecia. Tem muitos irmãos que confundem Deus ter usado ele uma vez em profecia e ele achar que agora ele é um profeta de Deus. Essa é uma grande confusão que se faz nos dias da igreja moderna. Então o dom de profecia está em vigor nos dias de hoje. Deus pode sim usar um irmão ou uma irmã para nos falar de algum acontecimento que nós não temos ciência. Deus pode usar alguém para profetizar, particularmente na sua vida. Eu já recebi profecias pessoais sobre a minha vida. E o que a pessoa me falou há 20, 30 anos atrás, realmente se cumpriu. Mas tem muitos irmãos que confundem as coisas. O que é que eu estou querendo dizer? Aí eu preciso repetir. Os dons não são nossos. O dom não é meu. O dom não é seu. O dom não é de ninguém. O dom é do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos usar quando for útil, quando for aprazível ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo quiser. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu nunca fui usado em profecia. Mas se o Espírito Santo quiser me usar em profecia, não quer dizer que a partir daquele momento eu ostento o dom da profecia. Eu tenho o dom da profecia. Não. O Espírito Santo pode me usar uma única vez para profetizar e depois nunca mais. Agora, se ele quiser me usar várias vezes, eu preciso ter cuidado com isso. Eu não posso deixar a minha parte física, o meu eu, a minha parte humana, querer aparecer mais do que o Espírito Santo com o dom da profecia. Não, eu não posso misturar as coisas. E é este o grande problema, irmãos, que nós vivemos nos dias modernos. Irmãos que Deus usou uma vez para revelar alguma coisa, ou para alguém, ou para o grupo, para a igreja, e que ele, a partir desse momento, entende que ele tem o dom da profecia. A partir daí, cria-se em torno desta pessoa uma áurea de que esta pessoa é um profeta ou uma profetisa. E a maioria das pessoas que conhecem e convivem com essa pessoa passam a divulgar: ah, porque o irmão fulano de tal tem o dom da profecia. Ah, porque o fulano de tal é profeta. Ah, porque aquela irmã é profetisa de Deus. E começa até a haver consultas. Tem pessoas, e vocês sabem do que eu estou dizendo, tem pessoas que vão atrás de profetas, ou pseudo-profetas. Tem pessoas que dão muito valor a alguém que vá transmitir algo que esta pessoa que está carente, esta pessoa que está necessitada, entenda que o outro vai profetizar sobre a vida dele. Nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque quem tem que ser glorificado, quem tem que ser reconhecido, quem tem que receber honras e glórias é Deus, e não a pessoa. Então, aquele que está sendo usado com o dom da profecia tem que ter humildade de falar com a outra pessoa ou com a igreja no geral. Irmãos, o dom não é meu. Vamos ver se isso é verdade ou não? Observe, o apóstolo Paulo e Silas estavam pregando na região lá de Colosso e em outras regiões, e de repente a multidão, por Paulo ter realizado junto com Silas um milagre, a multidão pega Paulo e Silas e querem ovacionar, querem, de certa maneira, endeusar eles, dizer que eles eram grandes personalidades e que, na verdade, eles tinham descido dos céus, que eles eram, de certa maneira, semideuses. E Paulo, com Silas, com toda humildade, vão dizer: não, irmãos, nós somos pessoas comuns. Essas coisas que vocês viram acontecer, não aconteceram por nossa própria capacidade. Deus é quem nos concedeu esta graça
esse favor e nos deu esse dom para realizarmos os milagres, para falar da parte de Deus. Então, Paulo e Silas se colocam na postura correta, de humildade, de simplicidade, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando Deus usar você, quando Deus usar qualquer um dos irmãos ou irmãs em profecia, nós temos que ter esta humildade de reconhecer que o dom, que essa capacidade de revelar algo, não é propriamente minha, é de Deus, e que é o nome de Deus que tem que ser glorificado, para que não haja em torno dessa pessoa um culto à personalidade. Porque o que nós temos visto em muitos casos é o culto à personalidade. Fulano de tal é um profeta. E aí cria-se esse clima de que toda vez que este irmão e esta irmã for falar, é uma profecia. E eu digo aos irmãos, nem sempre, ou quase nunca. Não é porque a pessoa tem um dom de profecia, que toda vez que ele abrir a boca, ele vai profetizar. Não. A profecia virá, a revelação do futuro virá, se Deus assim entender que é necessário. Vamos a exemplos? José no Egito tinha o dom da visão das coisas do futuro. Deus deu a José várias profecias em sonho. O próprio problema lá do Egito, de 7 anos de bonança e 7 anos de carestia, Deus revelou a José. E José chegou diante do faraó, diante de todos os ministros, revelou, e o que é que o faraó diz? Este homem tem o espírito dos deuses, esse homem é uma grande personalidade. Qual foi a resposta de José? Não, rei, faraó, meu senhor. Quem tem o dom, quem tem a capacidade é Deus. Quem deu a revelação é Deus. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Deus apenas me usou para antever, para avisar, para que nós possamos nos preparar. Então veja, que a conclusão do sonho profético que José tem é abençoar toda a humanidade, abençoar o faraó e abençoar a própria nação de Israel, que é José, o seu pai Jacó e os seus irmãos e todos os israelitas da época. Então, tudo se converge para a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, eu levei todo esse tempo para explicar com detalhe aos irmãos, para que nós não venhamos cair no laço de achar que aquele que profecia, aquele que faz a profecia, é que tem o direito de receber a fama e a glória. Não. Tudo tem que ser para a glória e honra de Deus, porque senão deixa de ser um dom vindo da parte de Deus. Pastor, por favor. O pastor Adolfo estava fazendo uma ação social e retornou, e a presença dele aqui nos agrada muito e é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Então, irmãos, eu vou encerrar, e o pastor estava ali no canto ouvindo, vou até passar para ele fazer as considerações finais. Então, eu espero, irmãos, que tenha ficado claro que nós cremos em todos os dons, inclusive no de profecia, mas que nós temos que ter cuidado, que nós não podemos entrar para o campo da emoção, que nós não podemos achar que Deus vai me usar toda hora, de qualquer maneira, e inclusive no dom da profecia. Que o dom da profecia não pertence a mim, ele pertence ao Espírito Santo, e hoje ele pode me usar, e depois pode não usar nunca mais. A Bíblia diz que Josué profetizou uma vez lá, quando ele volta de uma campanha que Moisés deu a ele volta e ele profetiza, mas ele profetizou uma vez só, e a Bíblia diz nunca mais. Né? Então, que Deus possa me usar e usar você em profecia várias vezes, mas que nós possamos ter esse cuidado para não cairmos, não incorrermos em erros. E eu vou encerrar a minha fala dizendo aos irmãos que eu já vi muita gente se decepcionar. Eu já vi muitos irmãos na igreja sofrerem por falsas profecias. Eu convivo com um casal, amigos, irmãos em Cristo há muito tempo, que a esposa é estéril. E as irmãs que estão me ouvindo, que são estéreis, sabem como é doído, como é terrível. O sonho, acredito que de todas as mulheres, é um dia poder ser mãe. E esta irmã, que nós convivemos lá no Itaim há tanto tempo, ela
não teve a felicidade. Deus não a agraciou com a abertura da madre. E ela é estéril, ela nunca conseguiu gerar filho. Hoje, inclusive, ela já está com uma idade avançada, que realmente só um milagre para ela poder gerar um filho. Mas essa irmã, há uns 30 anos atrás, apareceu lá na nossa igreja local alguém que dizia ser um profeta de Deus. Este casal, pastor, não tem uma situação financeira muito boa. E essa pessoa que apareceu dizendo ser um profeta, profetizou na frente de todo mundo, quando ficou sabendo que essa irmã não gerava filhos, que ela ia ter um filho. Agora imagine, irmãos, eu estou dizendo porque eu acompanhei isso, eu vivi isso. E depois Deus nos deu graça para ir atender esse casal. Essa irmã, pastor, enfeitou a casa inteira. Ela fez um quarto para a criança e ela acreditou seriamente que ela ia ter um filho. Isso causou uma expectativa. Imagina, alguém que não pode gerar, e chega alguém e diz, Deus me revela, assim diz o Senhor, você vai ter um filho. E a verdade, irmãos, é que essa pessoa que profetizou não era do nosso meio. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. A pessoa veio, fez lá uma espécie de campanha, alguns cultos lá de revelação, e foi embora. E essa irmã, e nós fomos conversar, porque ela ficou, claro, mexe com o sentimento, mexe com o desejo, mexe com a imaginação da pessoa. Ela ficou num estado que você ia falar para ela, ela não aceitava nada do que você falava, porque ela estava crendo que ia ter um filho. Passou o tempo, passou meses, e essa barriga não cresce, essa irmã não desenvolve a criança, e passou os 9 meses, essa criança não nasceu, e nem a irmã engravidou, e o tempo foi passando, e a verdade é que essa irmã acabou entrando em uma profunda depressão. E nós, como obreiros, como irmãos, amigos, nós tivemos que conversar, nós tivemos que cuidar, e para encurtar a história, por um bom tempo, essa irmã passou a odiar, passou a não acreditar em quase mais nada que se falava em termos de profecia na igreja. Só para que nós possamos ter noção do perigo que há quando a pessoa não sabe usar o dom ou não está sendo usado por Deus naquele devido dom. Então, irmãos, que nós possamos ter esse cuidado de pedir os dons ao Espírito Santo, mas de sabermos que quem usa é Ele e que, de maneira nenhuma, Deus que nos livre, Deus que nos guarde de enganar um irmão, de enganar uma irmã, de trazer uma palavra que não seja, de fato, no caso, uma palavra profética, uma palavra de revelação, que não seja, de fato, da parte de Deus. Isso vai causar um prejuízo muito grande, em termos espirituais, não só para a pessoa, como para a família, como para a igreja, e depois são os pastores, os obreiros que vão ter que cuidar dessa situação. Então, que Deus abençoe. Eu passo a palavra ao pastor. Nós falamos hoje, então, dos dons de milagre, dons de misericórdia, dons de profecia, e a semana que vem a gente continua aí com o dom de piedade. Pastor Adolfo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou, então, na orientação do nosso irmão Marco, ocupar aqui a cadeira que está o pastor Paulo, só para o microfone poder sair. E eu quero reforçar esse agradecimento a todos que estão nos acompanhando. E esse assunto é um assunto muito importante, os dons do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos orienta que a lei e os profetas duraram até João, depois é anunciado o reino de Deus. Então, o que nós temos hoje no último assunto tratado de profecias, que é um cuidado, a exigência de um cuidado muito grande. O que nós temos nos nossos dias é a orientação do Senhor para algumas situações. Então, há aqueles irmãos que são mais sensíveis a essas orientações.
Às vezes você está à mercê de um casamento, de um emprego, qualquer problema, qualquer situação, e você apresenta como motivo de oração. E há aqueles irmãos para os quais Deus tem dado essa sensibilidade, tem recebido a orientação do Senhor com muita facilidade, e eles têm passado o que o Senhor tem colocado nos seus corações, como uma orientação. Mas, como há pouco foi falado, é uma responsabilidade muito grande. Se nós dissermos, né, Deus fará isso, Deus fará aquilo, sem que tenhamos realmente recebido do Senhor esta orientação, pode causar um mal, como no caso desta mulher que estava à espera de um filho, não podia ter filho, e ocasionou então esta depressão. E outros problemas que vêm também, que vão acarretando outros problemas. Então, os dons que Deus ele nos dá, nós devemos pensar com muita responsabilidade, com muita dedicação, buscando a sensibilidade, o entender a orientação da parte do nosso Deus, pela atuação do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Então, a aula de hoje, como outras que nós tivemos, é de grande importância. Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, e Ele nos ensinaria, capacitaria, e toda a obra estaria fazendo através de cada um de nós, despertando dons, capacitando. A capacidade, ela vem do Senhor. E muito importante, pessoa do Espírito Santo, sem Ele nada podemos fazer. Ele foi deixado realmente para nos consolar, nos ensinar, nos capacitar. Isso é muito importante que cada um entenda e cada um seja sensível a esta atuação de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidá-los também para a transmissão que vamos fazer hoje às 18h30, e nós estamos preparando mais um assunto, mais um tema importante para o último domingo de julho, que teremos então novo bate-papo em torno deste assunto. Estamos fazendo alguns acertos. Então, o último domingo de julho, nós teremos um outro assunto importantíssimo, e eu quero poder contar com a alegria e com a valiosa participação da sua parte, tá? O irmão Eliseu estará, pastor Paulo, então nós três estaremos na condução deste assunto. Mais um assunto importante. O nosso plano é cada final de mês, cada último domingo do mês, ter um assunto para nós conversarmos a respeito, tá? E nós estamos nos dedicando aí a atender os protocolos da prefeitura para reabertura para cultos presenciais, que provavelmente vamos retomar somente o culto à noite, a princípio, mas estamos cuidando já de todas as exigências. Então, logo seja possível, todos estarão avisados também desta volta do culto presencial. Eu quero orar nesse momento e desejando que Deus lhe conceda um ótimo domingo, que Deus te dê a cura àqueles que estão enfermos, que Deus dê o consolo àqueles que já perderam seus entes queridos ou grandes amigos, irmãos em Cristo. Esse é o nosso desejo. Então, eu quero orar nesse momento, e aí nós estaremos encerrando a transmissão desta manhã. Nós temos pedido aí uma participação, temos algum comentário? Se tivermos, não temos. Tá, muito bem. Os irmãos que estão participando, nós agradecemos muito, mas sua participação é muito valiosa. Vamos orar então. Soberano Deus, nós queremos agradecer por este dia tão maravilhoso que tens nos dado. Queremos agradecer a Deus pela proteção sobre as nossas vidas, pela direção, ó Deus, pelo cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos respirando, nós pudemos ter uma noite, pudemos acordar, pudemos vir para este lugar, que é um lugar construído, dedicado para o teu louvor, para o estudo da tua palavra,
obrigado, Senhor. Como salmista, nós nos alegramos, porque podemos estar em Tua casa, na casa de oração. E nesse momento, voltados para o ensino da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, nesse momento, Tu possas alcançar as vidas que talvez estejam entristecidas pelos seus entes queridos enfermos, por aqueles seus amigos enfermos, e talvez, ó Deus, por aqueles que também perderam os seus familiares, um grande amigo, um grande irmão em Cristo, que já chamasses para a glória. Ó Deus, pedimos sobre essas vidas que estão enlutadas. E pedimos, ó Deus, a ação do Espírito Santo também, ó Deus, consolando a cada um, trazendo a saúde, ó Deus, àqueles que estão enfermos. Pedimos em nome de Jesus que possam ser curados, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por aqueles que já tiveram uma melhora. Mas nós continuamos a pedir por outros que ainda têm sido motivo de oração. Nós, ó Deus, imploramos por estas vidas, porque a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Dá a saúde, dá a cura, Senhor. Dá o restabelecimento em nome de Jesus. E obrigado, ó Deus, pelo estudo desta manhã. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos ser usados na Tua obra, porque Tu nos capacitas. Sem, ó Deus, a ação do Espírito Santo, a capacitação, nada somos, nada podemos fazer. Muito obrigado, ó Deus, por um privilégio tão maravilhoso. Nos conduza, ó Deus, de volta para os nossos lares também. Abençoe cada família, ó Deus. Nos abençoe na transmissão de logo mais à noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.